É, meus amigos, às vezes você acha que tá fazendo um negoção, mas aí quando vai ver, nem é tudo isso. Salve guerreiro e guerreira ligados na TV, Branco aqui com novas informações a respeito da venda dos garotos Kaique e Metinho. Mas antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e tocar na notificação. Vamos rumo aqui aos 1.300 inscritos e eu agradeço muito pelo apoio que vocês têm dado no crescimento do canal. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos grupinhos do WhatsApp, Telegram, porque hoje eu vou te mostrar detalhes dessa negociação que podem nos ajudar a mudar de opinião a respeito do conceito dessa venda. Será que foi vendida a preço de banana? Será que foi boa? Foi ruim? Poderia ter sido melhor? Bora conferir. A matéria é do GE e ela diz o seguinte: FAQ. FAQ seria ali um acrônimo em inglês da expressão perguntas frequentes. E aí diz, detalhes da operação, bônus, prazos, Liverpool no páreo, tudo o que se sabe da venda de Kaique. Veja perguntas e respostas da negociação entre Fluminense e Grupo City pelo atacante e Metinho. Então vamos dar uma conferida aqui nessas perguntas e respostas que com certeza irão nos ajudar a entender ainda mais tudo o que cercou essa negociação. Aí a primeira pergunta diz o seguinte: o negócio já está assinado ou dá para voltar atrás? Pergunta importante. Já está assinado. A proposta do Manchester City tinha prazo de resposta e o negócio foi fechado há 2 meses, antes de Kaique começasse a jogar no profissional. Restam apenas trâmites burocráticos a serem concluídos. Aqui nós temos o primeiro ponto importante para tentarmos avaliar se o valor dessa venda foi bom ou ruim. Sabe esses 9 jogos, 2 gols e boas atuações como profissional? Nada disso entra no valor oferecido pelo Grupo City. O City comprou um jogador que só tinha atuações nas categorias de base. O problema é que hoje nós temos mais elementos para avaliar, e isso interfere no nosso olhar sobre essa negociação. A segunda pergunta diz o seguinte: o Liverpool também tentou sua contratação, como saiu na imprensa inglesa? A manchete dizia mais ou menos o seguinte aqui, Manchester City bateu o Liverpool em corrida pelo adolescente Kaique do Fluminense. Será que foi isso mesmo? Na verdade não, o Liverpool apenas sondou o staff na época, mas nunca chegou a formalizar uma proposta ao Fluminense. O Manchester City teve a concorrência do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, durante a negociação. E aí seguindo nós temos: até quando o Kaique ficará no Fluminense? Só até dezembro. Sua transferência para o Manchester City será em janeiro de 2022. Isso aqui foi talvez um ponto perdido pelo Mário Bittencourt nessa negociação. Ele já havia afirmado em entrevista que gostaria de contar com os garotos, colocar em contrato que eles ficassem até julho de 2022, porém eles vão ficar só até o final da temporada 2021. A gente trouxe também isso na matéria do UOL, que falava sobre essa negociação, tem vídeo aqui no canal. Mas vamos ao próximo ponto, que talvez seja o mais importante, pois é o que trata dos valores. A pergunta é: qual foi o formato exato da operação? Aí vamos para a resposta. O Manchester City adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por 10 milhões de euros fixos, cerca de 66,5 milhões de reais, mais bônus de até 11 milhões de euros, cerca de 73,2 milhões de reais, sendo 7 milhões de euros atingíveis a curto e médio prazo e 4 milhões de euros em metas de longo prazo. Além disso, há uma cláusula de opção de compra dos 20% dos direitos econômicos restantes por mais 5 milhões de euros. Somando tudo, o Fluminense pode receber até 26 milhões de euros, que daria cerca de 173 milhões de reais. E aqui eu gostaria de destacar 2 pontos principais em relação a essa resposta. O primeiro deles é em relação à manutenção desses 20% dos direitos econômicos do jogador. Eu trouxe anteriormente um vídeo com a matéria do UOL que falava sobre essa venda, e lá eu afirmava que a manutenção desse percentual era fundamental para eu considerar que seria uma boa venda. Porque lá eu entendia que numa futura venda o Fluminense poderia conseguir uma bolada com esses 20%. Porém, com a informação aqui de agora, com esse valor de 20% fixado em 5 milhões de euros com a opção de compra para o City, muda tudo. Porque se o jogador vai bem, é óbvio que o City vai exercer essa opção de compra. Então esses 20% vão sair no máximo pelos 5 milhões de euros. Se ele vai mal, aí é outro cenário, não dá para saber, fazer futurologia aqui. Vamos trabalhar aqui com esses 20% e 5 milhões de euros. Acho que isso muda tudo em relação à negociação. Outro ponto é com relação ao total, os 26 milhões de euros. O que a gente tinha era que o Fluminense teria 10 milhões de euros fixados na venda do jogador e mais 16 milhões em bônus. Depois surgiu a informação desses 20%. E eu entendia que seria o seguinte: o Fluminense teria os 10 milhões de euros, 16 milhões em bônus e os 20% fixados, que seriam ainda do Fluminense, pelo jogador. Porém, a informação que a gente tem aqui é diferente. Os 26 milhões de euros já englobam os 20% do Fluminense. Então, no máximo, seja com os 20%, com bônus, com fixado,
O máximo que o Fluminense pode atingir dessa venda do Kaique são de fato os 26 milhões de euros. Então não tem para onde correr. Partindo aqui agora para uma análise de cenários. Começando pela utopia. Vamos supor aqui que o Fluminense consegue os 26 milhões de euros, o total da venda. Na minha opinião, uma ótima venda. 9 milhões de euros a mais do que até então a maior venda do clube. Porém, sendo um pouco mais pessimista, vamos supor que o Fluminense consegue aqui os 10 milhões de euros fixos, os 5 milhões o City exerce a opção de compra, o Fluminense pega esses 5 milhões de euros, e aí lá nos bônus, o Fluminense consegue metade, mas não dos totais de bônus, consegue só dos bônus de curto e médio prazo, que são aí 7 milhões de euros, o Fluminense consegue metade deles, que teoricamente seriam os mais fáceis e atingíveis, e aí a venda do Kaique giraria em torno de 18,5 milhões de euros. E aí se a gente olha para o nosso histórico das maiores vendas do Fluminense, ela encabeçaria a lista, seria o top 1 de vendas do Fluminense. Então, tricolores, eu não consigo considerar que a provável maior venda da história do clube, tratando-se ainda de um garoto que sequer havia atuado como profissional no momento da negociação, tenha sido um péssimo negócio ou a preço de banana. Na minha opinião, foi um bom negócio, mas que fica aquela sensação de que poderia ter sido bem melhor. Porém, essa é só a minha opinião. A sua? Deixa aqui nos comentários, pois a gente vai ver aqui na próxima pergunta e resposta que isso pode ser um retrato do clube, que precisa vender alguns ativos para cumprir com algumas obrigações. Bora conferir. E aí na sequência nós temos: o Fluminense já recebeu esse dinheiro? Apenas uma parte, um pouco menos da metade do valor fixo quando fechou a operação, o que ajudou o Fluminense a quitar a dívida com o elenco. O restante foi parcelado pelos próximos anos. Então nós temos aí a venda do Kaique por trás do pagamento dos salários atrasados, direitos de imagem, coisa que a gente não via aí, salvo engano, desde 2018. É triste que a venda sirva para isso, mas não deixa de estar sendo bem gasta, na minha opinião. Além disso, você pode achar aí que eu vou estar sendo muito otimista, mas eu consigo enxergar uma melhoria nesse cenário. A gente viu aí nos últimos meses o Fluminense renovando, estendendo contratos aí de vários jogadores da base por longo prazo. Além disso, nós temos também o Calegari e o Martinelli com contratos longos e já consolidados no time principal do Fluminense. Então é possível perceber uma mudança de cenário nas futuras vendas. Eu espero que isso se concretize. Se você concorda ou discorda, não esquece de deixar aqui nos comentários. E aí a matéria continua. E os bônus, o que são? São bônus por performance, como por exemplo, número de jogos, número de partidas como titular, quantidade de gols, convocações para a seleção brasileira e etc. Esse outro ponto aqui é muito importante. Os bônus são pelo Fluminense ou pelo Manchester City? Diferentemente do João Pedro, que teve muitos bônus no Fluminense, agora são todos pelo Manchester City. A FIFA não permite mais bônus pelo clube de origem. Esse aqui talvez seja um ponto que dificulte a gente conseguir um valor maior na negociação, mas o Kaique se confirmando como esse jogador que a gente espera, não deve ser difícil para ele conseguir os bônus, pelo menos os de curto e médio prazo. Então vai depender principalmente do desempenho do jogador e a gente espera que ele consiga aí o máximo possível desses bônus. Na sequência a matéria traz recortes aí do The Guardian, do TNT Sports Brasil, falando do gol do Kaique que ele fez sobre o Nova Iguaçu, que teve repercussão lá na Inglaterra em alguns jornais. E aí outra pergunta aqui é: a venda foi casada com a do Metinho? A resposta é não, mas o volante também já está negociado ao mesmo grupo e será jogador do Troyes, da França, em uma negociação que pode render ao Fluminense até 13 milhões de euros, cerca de 86,5 milhões de reais. Os detalhes da operação serão concluídos nos próximos meses. E aí, você acha que o Metinho também está saindo aí a preço de banana? Se a gente pensar no cenário utópico, ele saindo pelos 13 milhões de euros, ele se tornaria aí a segunda maior venda da história do Fluminense. Mas sendo um pouco mais realista, eu imagino aqui, isso não é informação, é apenas um palpite, eu imagino que ele deva sair por cerca de 8, 9 milhões de euros. E eu te pergunto, esse valor estaria coerente com o Metinho? Seria uma boa venda na sua opinião? Na minha opinião, considerando que na época da negociação trata-se de um jogador que sequer atuou como profissional e até nos dias de hoje ele tem pouquíssimos minutos na equipe principal, eu novamente consideraria uma boa venda. E para finalizar, a última pergunta é a seguinte: Kaique e Metinho já são frutos da parceria com o Grupo City? Mas a resposta é não. Essa possível parceria está sendo costurada ainda e, se for fechada, vai envolver apenas intercâmbios de jogadores e membros da comissão técnica. Se o grupo quiser comprar outro jovem de Xerém, terá que abrir uma nova negociação. Então é isso, essas foram as novas informações a respeito da venda do Kaique e do Metinho. A caixa de comentários está liberada aí para você concordar, discordar, não tem problema nenhum. Peço que você se inscreva no canal, porque fortalece demais. Deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, mas compartilhe o conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, compartilhe aí com geral. Um cheiro, saudações tricolores.